Oi, gente, como vocês estão? No vídeo de hoje, a gente vai refletir sobre algumas frases que não deveriam ser ditas para as crianças, mas que provavelmente tu tenha ouvido alguma delas. A gente vai olhar de novo para essas frases que podem ter sido muito doloridas de ouvir e de lembrar, com a intenção de reestruturar essas ideias caso elas ainda estejam martelando aí dentro de ti, mesmo depois de adulto. Ou se talvez tu seja pai, mãe, educador, cuidador, enfim, que tu possa cuidar para trocar essas frases por outras muito melhores, porque essas que a gente vai ver juntas são invalidantes e passam algumas crenças que não ajudam para as crianças numa idade que é tão importante, né? E que a gente carrega o que a gente ouve quando pequeno para toda a vida. Então, espero que esse vídeo seja útil para vocês, que faça sentido e que ajude a gente reencontrar nossas memórias de infância e reorganizar elas de um jeito mais funcional e de um jeito em que a nossa criança possa ter vivências e possa ter ideias mais esperançosas sobre a vida, sobre as situações, de um jeito mais saudável, mais acolhedor e menos autocrítico. Impossível a gente não começar com a clássica engole o choro. Chorar é uma expressão dos nossos sentimentos. Chorar faz parte e é muito importante que uma criança possa chorar, porque a criança ela tem menos habilidade de linguagem e de comunicação do que nós adultos que vamos refinando e aprimorando isso ao longo da vida. Se a gente tira o choro de uma criança, como que ela vai expressar aquilo que ela está sentindo, como que ela vai expressar os desconfortos dela? Essa frase engole o choro, ela contém muita invalidação emocional e ela contém uma supressão, a educação de uma supressão daquela expressividade emocional, o que é muito prejudicial e que muitas vezes, quando a gente ouve isso quando pequeno, a gente pode ali ter a lição de que chorar faz a gente ser menos, de que chorar é errado, de que chorar não deveria estar acontecendo, que é um problema chorar, quando eu tô aqui para nos lembrar, né, de que saúde mental envolve o acolhimento das nossas emoções, envolve sim a gente poder chorar, a gente se permitir chorar quando a tristeza bater, quando a vontade vier, quando a gente quiser se emocionar com alguma coisa, ou às vezes chorar mesmo de raiva ou de alegria para poder conectar com aquela experiência emocional que a gente está vivendo. Chorar é uma importante expressão da nossa vulnerabilidade. E o que acontece quando a gente demonstra vulnerabilidade para alguém que tem disponibilidade emocional? A gente tem uma grande oportunidade de conexão. A conexão que nos lembrando, né, é aquilo que faz com que a gente se sinta mais próximo, com que a gente se sinta mais parte daquela relação, daquela história, daquela vida. Quando alguém chora diante de nós, ela está nos dando a oportunidade de estar vivenciando, de estar empatizando com ela aquele momento. E é de muita coragem quando a gente pode fazer isso com outra pessoa, né? A gente vai ressignificando o choro. Então agora, e por tudo isso, eu te convido a te conectar com a tua criança que está aí dentro, que ouviu essa frase talvez mais de uma vez, ou de outras pessoas, de mais pessoas, engole o choro. Eu te convido a te conectar com essa criança, olhar para ela e dizer que tá tudo bem chorar, que não tem problema nenhum chorar, que as pessoas choram mesmo, que lágrima tá aí, que não tem limite a gente chorar, enfim, que lágrima é bom e que é importante que ela possa expressar as emoções, que ela possa mostrar onde dói, porque isso é válido, isso é importante para que a gente possa organizar, para que a gente possa reparar onde doeu, né? Para que a gente possa cuidar da dorzinha dela. E eu te convido a falar para ti mesmo, adulto hoje, a questionar crenças que tu possa ter sobre o choro, né? Sobre a tristeza, que tu possa dizer para ti mesmo que não é feio chorar, que não te faz menos por estar chorando, né? Que chorar faz parte e que pode sim chorar, que está legitimado chorar. A segunda frase que a gente vai ver é a seguinte:
você não tem jeito mesmo. Essa frase, ela traz um prejuízo muito grande à essência daquela criança, porque ali está incutido que aquela criança é errada, que aquela criança é defeituosa, que nela tem um problema e que esse problema não tem solução, não tem jeito. Muitas vezes os adultos que estão ali no lugar de pais, eles não têm habilidades de regulação emocional, eles não têm habilidades parentais de administrar as frustrações deles, de administrar as dores e os problemas deles. Eles acabam injustamente e de forma errada e acabam jogando para cima da criança essas frustrações. Se tu viu que tu não tinha jeito mesmo, eu sinto muito por isso, foi muito injusto e tu não merecia ouvir esse tipo de coisa. A mudança, ela faz parte. E quando tu tava ali com algum problema, né, tu merecia ter recebido ajuda, merecia ter podido ter auxílio, né, para lidar com as tuas dificuldades ou com as tuas limitações ou com aquilo que talvez tu não fosse tão bom. Se tu ouviu essa frase, eu quero te lembrar que um dos pressupostos da terapia do esquema é que a mudança sim é possível, que a gente pode sim reescrever nossa história, nosso roteiro, inclusive nossas percepções sobre a gente mesmo, que a gente pode, claro, aprimorar e lidar com as nossas dificuldades e melhorar aquilo que a gente acha que não é bom, mas que sim, a gente vai continuar sendo imperfeito algumas vezes e não tem nada de errado com isso, né? Que a gente pode e tem o direito de ser amado, apesar de ser imperfeito. E eu espero que isso possa conectar com esse ladinho que ouviu que não tinha jeito mesmo. Nossa próxima frase é a seguinte: não pode ficar brava assim, você é uma menina tão bonita. Na inabilidade de ajudar crianças a lidar com a raiva, alguns pais acabam dando essa mensagem de que a raiva é feio e que expressar a raiva faz da gente pessoas feias. E aqui eu quero trazer uma diferença importante pra gente de sentir a emoção e de como a gente vai se comportar diante dela. Sentir raiva, ficar braba é algo que é inerente a todos nós. A raiva, ela denuncia que algo está sendo abusivo, a raiva denuncia que algo não está legal para nós. Então, poder ficar com raiva, poder ficar bravo, sim, é saudável e faz parte. Como a gente vai lidar com isso, o que a gente vai fazer diante dessa raiva e que vai fazer toda a diferença e que pode ser prejudicial para nós ou que pode fazer com que a gente não fique bonito, né, aos olhos de julgamento sociais. Porque sim, algumas coisas, algumas atitudes, né, quando são motivadas pela raiva, elas podem sim parecer feias socialmente. Mas a expressão da raiva em si, né, dentro de limites e de uma forma não prejudicial, ela é legítima, deve ser legitimada e é muito importante que a gente se permita sentir raiva de pessoas, porque sentir raiva das pessoas não destrói aquelas pessoas, sentir raiva de situações, sentir raiva, né, de algumas situações que foram difíceis ali para nós ou de situações frustrantes que aconteceram na nossa vida. Isso não faz a gente mais feio, né? Isso faz a gente humano e faz com que a gente tenha uma experiência emocional com todas as emoções, incluindo a raiva. Tem uma expressão que eu gosto bastante que fala assim: não somos culpados por sentir raiva, mas somos responsáveis pelo que vamos fazer diante dela. Essa é a lição que eu te convido a alimentar, a reestruturar, em contraste com aquela outra de que sentir raiva faz de ti uma pessoa feia, né? Por fim, a gente vai falar de um conselho que é dado ali muito comumente, não para crianças, mas para pessoas ali, para adolescentes que estão começando a se relacionar. Essa ideia ela é assim: não demonstre amor demais, porque se tu fizer isso, vai perder a pessoa. Quem ensina isso para o seu filho, quem passa esse conselho adiante, seja explicitamente, seja implicitamente, provavelmente é alguém que tá ali ferido, tá frustrado, né? Não confia mais, não consegue ver o amor como algo que se multiplica, ver o amor como uma emoção que a gente pode cultivar e que ele vai florescer. Provavelmente é alguém que vive no medo, que vive na escassez, que vive com medo de perder, com medo de
confiar, com medo de ser vulnerável nas relações, e isso é muito limitador, porque amar, sim, tem seus riscos, e é importante que a gente conte com esses riscos e que a gente entenda que a gente está lidando com esses riscos, mas amar com um pezinho atrás e não demonstrar amor demais é uma lição que ela pode sim ser reestruturada quando a gente tiver coragem para viver relações que nos nutram emocionalmente e relações que a gente possa viver de forma transparente. Tem uma frase no livro Abraça-me Apertado que diz o exato oposto. O amor romântico significa necessidade de apego e vínculo emocional. Significa nossa necessidade programada de ter alguém de quem depender, um amor que pode oferecer conexão e conforto emocional confiáveis. Então, sim, amar é arriscado, mas em alguma medida a gente vai depender, em alguma medida a gente vai se arriscar, em alguma medida a gente vai sim ficar vulnerável. E o amor verdadeiro, o amor que constrói, ele vai suportar isso, o vínculo seguro de verdade vai suportar nossa imperfeição, vai suportar os nossos medos, vai acolher e vai estar ali enquanto a gente consegue caminhar, para uma relação saudável e de confiança. Sabemos que educar uma criança não é tarefa fácil, e que pais perfeitos não existem, ou pais perfeitos são sempre aqueles que nunca tiveram filhos, mas a lição que fica é que pais também cometem erros e que essa imperfeição dos pais, inclusive, pode nos liberar e nos autorizar para sermos imperfeitos também. Eu espero que tu tenha gostado desse formato de vídeo. Se tu gostou, me deixa aqui nos comentários que a gente pode criar outros formatos de vídeo assim, sobre outros temas, enfim, aceito sugestões. Fica o convite para que tu possa prestar atenção nas frases que tu ouviu quando criança, nas coisas que estão aí ressoando, talvez estão influenciando a tua vida ainda hoje, mas que são só ideias de alguém que estava muito machucado emocionalmente ou de alguém que tinha suas feridas, que não cuidou, que não tratou. Se tu ouviu alguma dessas frases e te sentir à vontade para me contar aqui nos comentários, a gente também pode seguir falando sobre isso, pode seguir essa discussão. E se tu tiver outras frases que talvez tenha ouvido ou outras frases que eu acho que a gente não deveria falar para as crianças, também deixa aqui nos comentários que eu vou adorar saber. Um super beijo, aproveita para te inscrever no canal caso tu não seja inscrito. Obrigada por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Se tu ouviu isso, se tu ouviu que tu não tem jeito mesmo. Muito bom. Quando quiser.